Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, o Economista Cristão, criador do canal. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e às vezes até polêmico: comprar ou alugar casa. O que vale mais a pena para você? Antes de falar e iniciar o vídeo, eu quero pedir que, por favor, você se inscreva aqui no canal do Economista Cristão, para que você possa ser notificado assim que eu subir novos vídeos e postar novos vídeos no canal. Você também pode dar uma olhada no nosso canal, nós já temos vários vídeos lá onde eu falo sobre economia, sobre investimentos e sobre finanças bíblicas, que é a nossa proposta aqui. Tenho certeza que se você der uma olhada nos vídeos que tem lá, vai ajudar muito nas suas finanças e nas finanças da sua família. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema, como eu já disse, até polêmico: comprar ou alugar casa. Tem muitas pessoas que ficam questionando e tem muitos vídeos aqui no próprio YouTube mesmo falando que se você é pobre, pobre não é para alugar, pobre tem que financiar. Então, eu quero primeiro tratar sobre essa primeira questão, o pobre. Se você olhar no nosso dicionário brasileiro, que é da língua portuguesa, pobre significa uma pessoa desprovida de recursos, uma pessoa que não tem o necessário. Aqui eu quero que você pense um pouquinho antes disso. Você está comendo todos os dias? Você tem um teto para você se reclinar sua cabeça? Você dorme em cima de uma cama? Você está vestido? Então você não é pobre. A gente primeiro precisa entender o que é realmente pobre e o que não é pobreza. Jesus mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 8, está escrito que os pobres sempre teremos convosco. Então, sim, sempre teremos pobre em nossa sociedade. E no caso, quando eu falo pobre, é pobre mesmo. Pobre de pessoas que precisam de ajuda para conseguir comer, pobre de pessoas que precisam de ajuda para conseguir se vestir, ou seja, aquelas pessoas que estão sendo desprovidas do básico. E isso realmente existe. Agora, a gente também precisa compreender que é a minoria da sociedade que está numa situação dessa, que não é uma situação agradável e não é nem agradável de ver isso, pelo contrário. E o próprio Jesus diz que nós devemos ajudar os nossos semelhantes. Em Tiago, capítulo 1, verso 27, diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas, ou seja, aquelas pessoas que são pobres e não têm o necessário, são desprovidos daquilo que eles precisam para o dia a dia, comer, vestir, enfim. Então nós devemos ajudar as pessoas. Só que como você vai ajudar as pessoas sendo você pobre, ou você considerando-se pobre? Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é desconstruir essa narrativa, e essa é uma questão cultural. O brasileiro, ele é pobre de mente, mas só que a gente pode mudar isso. Isso está escrito na Bíblia. Se a gente olhar em Provérbios capítulo 18, verso 21, diz que as nossas palavras têm poder. Tem poder de vida ou poder de morte. Então, se você fica dizendo o tempo todo que você é pobre, então você vai contribuir com atitudes, com palavras para a sua pobreza. E você vai chegar até lá porque você está falando para você mesmo e as suas palavras têm poder sobre você, que você é pobre. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo e renovarmos as nossas mentes, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Tá, como você está transformando a sua mente? Pensando que você é sempre pobre, você vai chegar nesse modo. Você vai chegar na pobreza. Só que o apóstolo Paulo diz para nós não nos conformarmos, nós não nos bondarmos, não sermos conforme. Qual que é a narrativa que diz aqui no Brasil? Que o brasileiro é pobre, que ele que precisa de ajuda, que o governo tem que dar Bolsa Família, que o governo tem que ajudar os brasileiros porque eles não conseguem sozinhos. Isso vai te colocando na tua cabeça. Você vai ficando conforme. É realmente eu preciso de ajuda, é realmente eu sou pobre, é realmente o governo precisa fazer alguma coisa por mim. Para com isso. Se você tem o que comer, se você tem o que vestir, se você tem onde morar, você não é pobre. Entenda isso de uma vez por todas. Agora nós vamos para o assunto. Comprar ou alugar casa. O que é mais vantajoso? O que vale mais?
Culturalmente aqui no Brasil, parece que um tabu que se uma pessoa não tem uma casa para morar no nome dela, parece que a pessoa não teve sucesso na vida. E eu sei o porquê disso. Isso vem desde a época dos anos 70, 80, principalmente ali na hiperinflação, onde os aluguéis eram reajustados mensalmente, porque a gente tinha um problema de inflação cavalar aqui no Brasil. Eu sei muito bem como funcionou isso, porque quando eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, a minha monografia no meu curso de economia, eu fiz justamente o tema falando sobre a hiperinflação, como foi o Brasil depois da hiperinflação. Então eu precisei pesquisar um pouco sobre esse período e eu entendo por que o brasileiro tem esse negócio na cabeça. Você precisa comprar uma casa, você precisa comprar uma casa, porque viver de aluguel é perder dinheiro, o aluguel é um dinheiro jogado fora. Será? Será que é? Você já parou para fazer as contas ou você só está sendo mais uma pessoa sendo levada pelas narrativas? Entendo que essa é uma questão cultural e eu quero pedir agora para os pais. Pais, não coloque os seus medos nos seus filhos, porque às vezes você foi educado com essa mentalidade de que você precisava financiar, precisa financiar, você precisa juntar um dinheirinho para dar entrada na tua casa. Por que você não pensa assim, vamos juntar um dinheiro para mim comprar minha casa? Mas só que já a cabeça do brasileiro é aquela, eu preciso juntar um dinheirinho para dar entrada e financiar o resto e pagar juro. Não, não precisa ser assim. Você pode e você tem outras alternativas. Você precisa sentar, buscar conhecimento, estudar um pouquinho sobre finanças, estudar um pouquinho sobre investimentos, fazer umas continhas e verificar aquilo que é melhor para você e não ir conforme o mundo, conforme a narrativa do que todos falam, conforme o que está dado por aí. Vamos fazer um programa para que as pessoas possam financiar suas casas próprias. Não sei se você já percebeu, ou converse com uma pessoa que financiou, ou talvez você mesmo financiou. Dê uma lidinha no contrato. A casa não é sua. A casa só vai ser sua no dia que você pagar a última parcela. E eu quero falar mais uma coisinha aqui sobre essa busca quase que desesperada por uma casa própria. Gente, Deus nos colocou aqui nesse mundo para que nós possamos agradar a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Esse é o nosso propósito. Deus nos criou para que nós possamos agradar e louvar a Ele. Se você fica tua vida toda buscando uma casa e se preocupando que você precisa comprar uma casa e fica 30 e poucos anos pagando ou fazendo aquele negócio para buscar uma casa, como é que você agrada a Deus desse jeito se você só busca uma casa? Você não está buscando a Deus, está buscando uma casa. Então, comece a pesar e verificar o que é mais importante para você, agradar a Deus ou buscar uma casa. É lógico que todo mundo precisa morar, mas só que é realmente necessário você ter uma casa no teu nome ou uma dívida de 35 anos no teu nome? Pense bem, pense bem. Não é porque você não tem uma casa no teu nome que você não é bem sucedido. E aqui eu quero desconstruir mais uma narrativa. Se você, por acaso, financiou, ok, foi a decisão que você tomou. Se você, por acaso, não financiou e está morando de aluguel, ok, foi a decisão que você tomou. Se você, por acaso, está morando na casa dos seus pais e está conseguindo juntar uma grana para comprar sua casa à vista, ok, melhor opção ainda. Foi a decisão que você tomou. Não tem nada certo, não tem nada errado. Tem as decisões mais vantajosas e tem as decisões menos vantajosas. Isso falando financeiramente. Só que cada um tem a sua vida e cada um tem o porquê de decidir o que decidiu ou o que irá decidir. Falando-se sobre a questão financeira, eu tenho um vídeo que eu gravei, ou melhor, foi uma série de vídeos, são 6 vídeos, um mini curso sobre finanças e investimentos, e na 6ª aula, que é o último vídeo, eu mostro os cálculos, planilha, ponto a ponto, do que compensa mais você comprar ou alugar uma casa e ir juntando dinheiro para você comprar à vista. E sim, é muito mais vantajoso, isso falando financeiramente, você alugar uma casa e ir juntando dinheiro e depois comprar à vista. Eu vou deixar esse vídeo,
esse vídeo aqui, na verdade é uma série de vídeos, você pode olhar esse curso de finanças aqui, inclusive tem uma planilha sobre controle financeiro que você pode entrar lá no meu site depois e baixar essa planilha gratuitamente para que você comece a controlar. Então, o que é melhor para você? Vamos responder essa pergunta agora. Se você é uma pessoa que não é pobre, lembre-se, pobre é aquela pessoa que não tem o que comer, precisa de ajudas para conseguir comer. Mas só que você tem uma situação financeira mais limitada e você não tem condições de alugar uma casa e juntar parte do dinheiro para comprar uma casa à vista, aí às vezes o financiamento é uma vantagem para você. Até porque se você vai ter que escolher entre pagar financiamento ou pagar aluguel. Então, se você está nessa situação financeira, o financiamento vai ser uma saída para você conseguir a sua casa própria. Vai demorar, mas você vai conseguir. Agora, se você tem uma situação um pouquinho melhor, ou você tem a opção de escolher morar numa casa menor, morar num apartamento menor, pagar um aluguel mais baixo e pegar parte do dinheiro e conseguir investir e aplicar, essa opção é muito mais vantajosa do que financiar, porque você vai pagar menos juros, mesmo você pagando aluguel, e o aluguel aqui no Brasil hoje ele é barato, tá bom? Não vou fazer contas aqui, você quiser ver os cálculos, olhe o vídeo que eu mostrei aqui da minha playlist do curso de finanças. A aula 6 eu falo exatamente sobre essa questão. Lá eu te mostro os cálculos, os números e você vai poder olhar e poder verificar se isso se enquadra para você. Mas só que se você tem essa possibilidade de alugar um imóvel e pegar parte do dinheiro e ir guardando e comprar um imóvel à vista, é muito mais vantajoso. Se você tem aquela condição de não alugar, às vezes você está no início da vida, você já tem uma vida financeira um pouco melhor e consegue ir guardando o seu dinheiro e comprar uma casa à vista, melhor ainda. Tá? Agora, tem uma orientação. Tem outras pessoas que falam assim, não, eu vou financiar e vou pagar em 5 anos. Uma questão. Se você vai financiar um negócio para pagar em 5 anos, quer dizer que nesses 5 anos você vai se rebentar de tanto trabalhar para você pegar um negócio de 35 e reduzir para 5. Então, por que você não se rebenta de trabalhar antes de fazer essa dívida e compra o negócio à vista sem pagar juros? Não faz sentido. Se você tem condições de se arrebentar de trabalhar em 5 anos para pagar um financiamento de 35 em 5, então se arrebente de trabalhar antes disso e comece a pagar o teu negócio à vista, antes de você fazer a dívida. Eu vou até te provocar um pouco agora. Será que você é uma daquelas pessoas que não tem a capacidade suficiente de colocar um objetivo em mente e buscar esse objetivo e precisa criar uma dívida ou criar um monte de boleto para pagar, daí aquilo é a tua motivação? Só fica essa questão, entendeu? Juros nunca é a melhor opção. Pagar juros nunca é a melhor opção. Se você tem possibilidade de sair disso, saia. Agora, se você não tem a possibilidade, como eu disse no primeiro caso, que você vai ter que escolher entre pagar aluguel e pagar parcela, vá para a parcela. Então analise essas situações. Verifique qual que é o seu momento financeiro. Se você é realmente pobre, você não consegue crédito para nada, tá? Novamente desconstruindo aquela questão que eu falei. Pobre é aquela pessoa que não tem o que comer. Se você ainda tem condições de conseguir um crédito imobiliário, mesmo não sendo a melhor opção, como eu falei, você não é pobre. Você pode ter uma situação financeira menor do que outras pessoas, mas pobre você não é. Se você se compara ou divide as pessoas entre rico e pobre, você está errado. Rico são poucas pessoas que alcançam esse patamar de ter artigos de luxo. Agora, pobre também são poucas pessoas que têm esse patamar de não ter o que comer todos os dias. A maioria das pessoas está na média. Então, se você se encontra nessa média, agradeça a Deus, porque você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem onde morar, se é alugado, ou se é financiado, ou se é próprio, enfim, fique alegre porque você tem onde reclinar sua cabeça. Lembre-se sempre, o nosso maior propósito aqui nessa terra é agradar a Deus. Casa é uma coisa secundária. E se você foi criado naquela mesma situação, e as pessoas te falando, seus pais te falando que se você não comprar uma casa, você é uma pessoa que não tem sucesso na vida,
Não, não é verdade, tá? Você pode viver muito bem sem ter uma casa. Essa geração que está vindo agora é uma geração que já tem uma mentalidade um pouco diferente, embora ainda tenha muita incidência da cultura antiga aqui no Brasil. Comprar casa, quem casa quer casa. Gente, quem casa quer moradia, tá? Se essa moradia é alugada, financiada, ela é comprada, isso é secundário, só precisa de moradia, ok? E não tem erro nenhum pagar aluguel no Brasil. Eu quero te mostrar um negócio. Depois eu vou gravar um outro vídeo que eu vou mostrar como funcionam os sistemas de financiamento aqui no Brasil. Basicamente, nós temos dois sistemas de financiamento que funcionam no Brasil, a tabela SAC e a tabela Price. E normalmente os imóveis ele é financiado pela tabela SAC. Eu vou gravar um outro vídeo, semana que vem eu vou colocar aqui para vocês como é essa questão dos financiamentos pela tabela SAC. Mas só que eu quero dizer uma coisa. Financeiramente falando, financiar nunca é a melhor opção. E aqueles críticos que falam que aluguel é perder dinheiro, financeiramente falando, é muito mais vantajoso você ter o dinheiro da casa, aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, com os rendimentos mensais você paga um aluguel de uma casa muito melhor do que você financiaria e ainda sobra dinheiro. Eu vou repetir. Financeiramente falando, é muito melhor você ter o dinheiro da casa, aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, com os rendimentos mensais você paga um aluguel muito melhor do que da casa que você compraria com aquele dinheiro e ainda sobra dinheiro todos os meses. Então, se você é uma daquelas pessoas que falam que pagar aluguel é jogar dinheiro fora, não, não é. Há várias situações que você consegue fazer muito mais dinheiro do que você pegar todo aquele capital e aplicar no imóvel para você entrar dentro. Contudo, não tem nada de errado em você querer comprar sua casa. Está totalmente lícito, é uma decisão sua. Porém, eu quero te pedir o seguinte, não critique aqueles que alugam. E se você aluga, não critique aqueles que compram. E se você financia, não critique aqueles que alugam. Às vezes ele está num planejamento, fazendo seus aportes mensais e ele vai conseguir um imóvel bem mais barato do que você que financiou. Agora você deve decidir o que vale mais a pena para você. Eu já te disse as opções. É muito mais vantajoso você alugar um imóvel e guardando parte do dinheiro e comprar um imóvel à vista. É muito mais vantajoso. Agora, se você é uma pessoa que não tem condições de fazer as duas coisas, pagar um aluguel e guardar parte do dinheiro, então vá para o financiamento. Às vezes essa é a melhor opção para você. Agora, se você é daquelas pessoas, não, eu vou financiar e vou pagar esse negócio em 5 anos. Se você vai fazer um sacrifício por 5 anos para pagar esse financiamento mais rápido, faça esse sacrifício antes de financiar e não fique pagando juro para banco. Desejo que Deus abençoe a todos aqui e, mais uma vez, o nosso maior propósito é agradar a Deus. Casa é uma questão secundária. E outra, pobre é só aquele que não tem o que comer, que não tem o que morar, que não tem onde vestir. Se você não está nessa situação, você não é pobre. Agradeça a Deus pela situação a qual você tem. Pode ser que há pessoas que têm mais dinheiro do que você hoje? Pode, e isso não tem problema nenhum. Agora, não se coloque como pobre. Lembre-se o que diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A sua palavra tem poder sobre você. Se você profetiza pobreza para a tua vida, é isso que você vai colher. Agora, então, profetize prosperidade, porque é isso que você colhe. Desejo que Deus abençoe a todos que viram esse vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, dê o like aqui no vídeo. Também se inscreva no canal. Vou deixar aqui na descrição também a minha playlist sobre o curso de finanças, que eu falo e mostro aqueles cálculos onde você deve escolher entre financiar ou alugar. Você vai ver passo a passo como você deve fazer. Ali também você vai ter outras informações importantes de como você fazer o seu primeiro investimento, de como você controlar suas finanças. Você vai conseguir uma planilha grátis para você poder controlar as suas finanças e começar a organizar a sua vida financeira. Obrigado por ter assistido esse vídeo e, investidores, até o próximo vídeo do Economista Cristão.